Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta semana falamos com Ana Rita Barros, é membro do Team Europe da Comissão Europeia. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Esta semana foi notícia a realização de uma reunião das instituições particulares de solidariedade social aqui no Funchal para abordar a questão dos fundos comunitários. A reunião serviu para divulgar que projetos será possível apoiar no âmbito da inclusão social, recorrendo ao quadro de apoio comunitário, o que está em vigor. Trata-se de uma nova visão da agenda europeia, esta do empreendedorismo social. Sem dúvida. Uma nova visão da agenda económica com enfoque na parte social. É uma novidade neste quadro, porque os Estados chegaram à conclusão que sozinhos não são capazes de cobrir as necessidades em termos sociais. Portanto, precisam de parceiros e precisam de partilhar essas responsabilidades com as instituições particulares de solidariedade social ou outras organizações que tenham exatamente este fim e uma ligação mais direta, porque normalmente estão ligadas à sociedade civil ou outras instituições de caráter religioso, com as populações. Isto terá sido consequência da crise, eventualmente até da questão da migração, que tem sido uma constante nos últimos meses. Sim, da crise de 2008, que veio agudizar estas questões. Os imigrantes são outro problema, as migrações que a Europa tem sido alvo, que se agudizaram nos últimos tempos, mas que já vinham a decorrer há alguns anos, e também as restrições orçamentais. Os Estados já não têm capacidade financeira para tudo, portanto é preciso complementar com outras organizações que façam esse papel que até há pouco tempo, principalmente para nós, países do Sul, eram diretamente exercidas pelos Estados. Socorrem-se então destas instituições particulares de solidariedade social, mas não só. Este pacto pode ser feito com outro tipo de instituições? Com associações de caráter cultural, recreativo, que tenham estas características sociais, com organizações mutuárias, com cooperativas, portanto, vocacionadas exatamente para, normalmente sem fins lucrativos, e vocacionadas exatamente para essa função social. Chama-se até o empreendedorismo social, que é uma palavra recente, mas que é, no fundo, características empresariais com finalidades não lucrativas, mas uma gestão apurada e correta e organizada nesse sentido. Finalidades sociais, mas exigente a nível de... Em nível de gerência, de gestão. De gestão dos fundos e de outras... É preciso ver que estas associações também, normalmente, estas organizações têm outras doações a nível do mecenato, a nível do voluntariado, a nível das recolhas que nós temos assistido. Portanto, é uma gestão profissional com finalidades não lucrativas e sociais. Este sector tem sido os sectores mais próximos em termos de criação de emprego na Europa. É mais dinâmico, é isso? É mais recente e, portanto, as solicitações têm sido muitas e tem sido um dos sectores, chamado agora terceiro sector, é como se chama o sector social, não tem nada a ver com o terciário, é mesmo terceiro sector, tem sido um sector criador e gerador de novos empregos e de novas oportunidades. Na União Europeia já existia aquilo que se chamava o Pacto Social Europeu? Sim, a coesão social já existia. Era isso que eu ia perguntar-lhe. Em que é que consistia esse Pacto Social Europeu? Consistia na cooperação e na solidariedade entre os Estados, que são os princípios da União Europeia, mas em que a parte social ultimamente tem um enfoque muito mais relevante do que era anteriormente, pelas razões que nós apontámos. As instituições de solidariedade e outras, então, podem desempenhar daqui para a frente um papel ainda mais crucial, se é possível dizê-lo. Sim, a Europa reconhece isso e criou exatamente neste quadro, o quadro esse que vem na sequência da Estratégia 2020. A Estratégia 2020 foi... A estratégia para a Europa, para a economia da Europa... Até 2020? Até 2020. Tudo o que é 20, portanto, é até de 2020. Foi adotada em 2010 esta estratégia e tinha exatamente os propósitos de criar uma economia inteligente, sustentável e inclusiva.
e esta inclusão tem a ver com a parte social, e foi uma novidade na altura, exatamente, incluir esta perspectiva de inclusão que tem a ver com os níveis de emprego, com a produtividade e exatamente com a coesão social. Foram fixados objetivos muito ambiciosos, digamos assim, que têm a ver com o emprego, com a criação de emprego, que têm a ver com a educação, porque nós sabemos que normalmente as faixas mais desfavorecidas têm normalmente também níveis de educação e de competências também muito mais baixos. E também com a luta contra a pobreza e a exclusão social, que tem sido uma constante nos últimos anos. E foi nesta sequência que apareceu e convergiu para lá o quadro estratégico comum 2014-2020. São quadros de 7 anos, que é um quadro financeiro, em que as linhas estabelecidas, as linhas de orientação, são convergentes com as da Estratégia 2020. Privilegiam-se então iniciativas ou ações no âmbito do emprego, da educação e da luta contra a pobreza, é isso? Contra a pobreza e a exclusão social. E a exclusão social. Portanto, grupos desfavorecidos, que existem muitos, falando também de outros casos, não só dos migrantes, mas também relativamente aos países, aos Estados-membros que entraram mais recentemente, a Bulgária e a Roménia. Houve aquelas situações com a França de voltarem para a Bulgária, enfim, cidadãos europeus, e também essa inclusão social vem nesse sentido, incluirmos também os próprios cidadãos de outros Estados-membros. Este quadro financeiro que vigora entre 2014 e 2020, 2020, é isso, um quadro estratégico comum, estabeleceu então algumas linhas, quer referi-las, doutora Ana Rita Barros? Papel fundamental da cooperação interestados, focalizando neste quadro não os projetos, mas os resultados que esses projetos conseguem atingir. E interferindo com exatamente as zonas mais distantes, com menos densidade populacional, grande privilégio para as cidades. Nós sabemos que normalmente os casos de exclusão estão na periferia das cidades. Hoje em dia parece que não, mas é exatamente aí que estão centrados. As pessoas deslocam-se para as cidades à procura de emprego e de oportunidades que não têm. E deixam de ter aquela economia de subsistência que têm nas zonas rurais. As regiões insulares, as regiões periféricas e as ultraperiféricas, como é o caso da Madeira, pela sua outra periferia, têm de facto acesso a estes fundos dos quadros, que normalmente são 2 fundos que estão aqui vocacionados: o Fundo Social Europeu, que tem a ver com a formação, e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, chamado FEDER. Os eixos definidos para a inclusão são exatamente combater a pobreza e a inclusão social através da inclusão ativa e da empregabilidade. E também a parte do acesso aos serviços sociais, que muitas vezes existem, mas as pessoas não conhecem. Esse acesso aos serviços sociais, a cultura, integrar pela cultura, integrar pela recriação, integrar pela regeneração física e social das comunidades desfavorecidas. São eixos focalizados neste quadro. Aproximar estes serviços da população. E integrá-los. Ir lá aos lugares onde eles estão e ir buscá-los para exatamente fazer a integração. E investir também na educação, na aprendizagem ao longo da vida, a formação. Porque cerca de 10 a 12% da população europeia ativa, portanto, tem o seu posto de trabalho, nunca tiveram formação ao longo da vida. E, portanto, os salários aí são mais baixos, as possibilidades de progressão na carreira são menores, os acessos e oportunidades ficam vedados, enfim. E é uma forma, muitas vezes, de terem um salário naquele limiar da pobreza que nós sabemos as consequências que tem. Temos já uma ideia, com certeza, ou certezas a propósito dos montantes que estão disponíveis? São montantes elevados, portanto, cada região tem os seus montantes, mas são financiados, os projetos são financiados a 85%, que é muito importante. Só faltam 15%, que são, portanto, a parte do Estado-membro ou da região, ou outros capitais, mas 85% financiados a nível europeu. São montantes bastante elevados neste quadro e que têm que ser aproveitados nessa perspectiva. Há que candidatar, não é? Há que candidatar, instituições exatamente. Devem candidatar e apresentar os projetos
e depois... Localmente, esperar. não é? Localmente. Sim, podem aqui, através das instituições, o Instituto de Desenvolvimento Regional tem normalmente os projetos, mas se dirigirem, portanto, ao Centro de Emprego, à Segurança Social, com certeza que têm as informações sobre estas matérias, têm que se candidatar e tornar elegíveis, portanto, os projetos apresentados para depois terem esta cooperação. É pioneiro, então? É a primeira vez que são dedicados estes fundos a esta área? Desta forma, sim. E que são dirigidos não só para organizações existentes já, como para outras que venham a ser inovadoras e que se venham a implantar nestas áreas sociais. Portanto, há essa oportunidade. Chamadas as startups na perspectiva social, portanto, empresas inovadoras, mas com esta perspectiva social. É completamente diferente do que nós víamos nos outros quadros, em que se focalizava muito, e neste também se focaliza, mas eram apenas as pequenas e médias empresas, mas empresas, geradores também de emprego, mas com finalidades lucrativas. Não é a versão empresarial, é um empreendedorismo a nível social, sem fins lucrativos, em princípio, mas com grandes perspectivas de prestação de serviços noutras áreas. Para além destes montantes do quadro estratégico comum, há outros de um programa Quadro Horizonte 2020. Sim. É diferente. Estamos a falar de... Este quadro é o maior programa, programa Quadro do Horizonte 2020, é o maior programa de sempre de investigação e inovação na União Europeia. Estão alocadas verbas de 77 mil milhões de euros para o quadro até 2020, de referir que os projetos, tanto no quadro anterior, no que nós falámos, no que é como neste, podem ser apresentados até 2020 e as verbas podem ser disponibilizadas até 1 de janeiro de 2023. Portanto, que é a execução do projeto que muitas vezes se prolonga no tempo. E pretende este programa quadro, captar ideias inovadoras para este mercado, tendo também uma vertente não só de investigação noutras áreas, mas também uma vertente social. O programa tem a particularidade de ser gerido diretamente por Bruxelas. Portanto, as candidaturas são online, existem pontos de contacto em cada Estado-membro, existe um ponto de contacto em Lisboa que tem as diversas áreas que podem pedir informações, e as candidaturas são feitas online, tem que existir parceiros europeus, e também podem existir parceiros fora da Europa, portanto no mundo inteiro, são chamados os parceiros associados. Quem se candidata tem que ter parceiros. Tem que ter parceiros. Mas estes pontos de contacto a nível de cada Estado-membro disponibilizam informação de possíveis parceiros que também andem à procura. São programas pan-europeus, portanto transversais, e que procuram a colaboração a nível da Europa, e que não é só a nível de fundos, também tem a ver com a mobilidade. Um projeto que até pode ser associado a outros, como nós falamos, quando falamos no Erasmus+, a nível da mobilidade para os prestadores de serviços nesta área. Portanto, podem-se até agrupar vários projetos de vários programas. O financiamento para este programa quadro tem a ver com o apoio à inovação social, a resposta às novas necessidades sociais, e a investigação no aspecto da identidade, do património e da cultura. História e cultura europeia, e também o papel da Europa no mundo e os nossos valores partilhados. Portanto, os valores europeus podem ser candidatados, ligados a outros aspectos mais de artesanais, mais da cultura história, popular, talvez. Também nesse aspecto, esses levantamentos, essa investigação, podem ser candidatados a este quadro com umas verbas que só para estes dois eixos que nós aqui definimos são 1.309 mil milhões de euros. Aqui temos o valor só para a parte destas iniciativas de inclusão. As instituições particulares de solidariedade social organizaram-se, enfim, reuniram-se para saber como podem, no fundo, aproveitar todas estas possibilidades. Diria que há necessidade de esclarecer outro tipo de associações, até mesmo na área cultural. Onde é que podem encontrar informação a este propósito? Sempre no Instituto de Desenvolvimento Regional. Portanto, também se tiverem possibilidade com o Centro de Emprego, portanto, porque se incluírem desempregados também podem ter simultaneamente outros valores, portanto, para a instituição através daí, ou até mesmo na Segurança Social.
ou então online. Este quadro online, põem Horizonte 2020 no Google e vão ter de facto o link que vai ter a Bruxelas, e fazem as candidaturas. São em inglês as candidaturas, mas pronto. E esperam também pelas convocatórias para as candidaturas, porque como existem outros parceiros, até pode haver um pedido para uma instituição portuguesa, porque como são parceiros inter-europeus, muitas vezes há essas convocatórias para participação, uns pedidos de participação, chamadas Escola Europeias. Vamos ao pensamento final, doutora Ana Rita Barros. No mundo cada vez mais polarizado e dividido entre o isolamento e o individualismo, as soluções são também cada vez mais de caráter global. Muito obrigada, até à próxima oportunidade.